Olá, como estão? Olá, amigos e amigas, bem-vindos à nossa classe do nível fundamental de Kabbalah. Estamos felizes. Por que, Rodolfo? Você está tão feliz? Mais que contentes, estamos realmente satisfeitos. E os nossos vasos foram preenchidos depois das duas partes do grande congresso da América. Comentamos que teríamos um congresso com 4 partes, a primeira parte com o Chile e a segunda com o Brasil. E até agora já tivemos quase 10 lições de 25. Falta o México e os Estados Unidos. E como foi para você a sua sensação? Bom, antes de começar a classe, pensávamos como íamos começar a classe. Vamos ter esta classe depois de 2 congressos e, no fundo, em 2 minutos, gostaríamos de dar nossas impressões, tentar refletir o gosto que tivemos nos congressos. Como vocês sabem, o Dr. Michael Leitman está visitando a América Latina e vai aos Estados Unidos. São 4 congressos no total, 25 classes. Começou aqui no Chile, depois terminou o congresso no Brasil. Depois vem o México, temos que convidar os amigos do México para ir. Temos vários mexicanos. Bom, o congresso daqui, os dois são como sabores, não sei se distintos, mas de estar com o professor, Dr. Michael Leitman, vivendo um congresso muito forte, da pessoa poder fazer perguntas, responder. E realmente, às vezes, a pessoa fica até com mais dúvidas que satisfação. E é ótimo. Foram 2 dias aqui no Chile muito fortes, com outros amigos de outros países, amigos da Argentina, do Peru, do Uruguai, do Equador e da Colômbia. E do México também tivemos, sim, e dos Estados Unidos. No fundo, gostaria de dizer que não apenas houve pessoas do Chile, mas também de outros países. E ver pessoas que conhecemos, muitos de outros congressos de Israel, ver amigos que não se vê, que a gente não via há muitos anos. E é feliz, a pessoa fica feliz e contente. E nós ficamos muito felizes por receber a todos. E gostaríamos de dizer também que tivemos amigos que estão conosco na classe, Rodolfo, que hoje está conectado, vieram para os congressos e dizia: veja, é uma surpresa, você está sempre na classe, a gente só vê nas câmeras. E é legal, o quão importante é para essas pessoas, as classes também, nos enche de felicidade. Veja, Andrés, que houve pontos, como eu posso dizer, elevados, de grande alcance que tivemos no Congresso. De certa forma, a temática que correspondeu aqui ao Chile tem a ver com todo o trabalho interno e a parte importante que é trabalhar em grupo. Normalmente, os temas que têm a ver com desenvolvimento espiritual têm a ver com coisas internas de uma pessoa. E o próprio trabalho, mas também é muito importante, e nós vimos que é o trabalho em grupo, para que existam amigos e amigas, qual o objetivo que juntos tenhamos que levar, por exemplo, a oração, que tem um só conceito, e vimos com vocês também que não há outro além dele, temas que foram chegando direto ao coração. Tivemos momentos de vária emoção, pelos cantos, canções traduzidas em vários idiomas, e ficamos muito felizes. Igualmente, a vinda do Dr. Michael Leitman foi gratificante. Ele mesmo se sentiu muito bem, como foram feitos os congressos, como houve um compromisso dos vários
participantes dos grupos do Brasil e Chile e viu que há um grande desejo importante. E isso levou a que as portas se abram para que tenhamos novamente congressos nessas latitudes, para ter novamente o Dr. Michael Leitman, e vocês obviamente serão nossos próximos convidados, onde ele visitará. Sim, agora vamos aproveitar os sabores que temos e queremos transmitir. Há todo um esforço por trás para realizar um congresso. Cada país cria a sua organização, há uma forma que trabalhamos conectados, os 4 países, Estados Unidos, México, Brasil e Chile, muito conectados para que fosse de uma forma mais próxima possível, semelhante. Não, então, é um congresso com 4 partes. Começou aqui quarta-feira e terminou em Nova Jersey, Estados Unidos. E também o Brasil e o México. E já foi 50% do congresso. E gostaríamos que fosse um congresso de estado todo ano, mas até possível. Seria um abuso do Dr. Michael. Abusaríamos do Dr. Michael Leitman. Ficamos com 50% e voltamos a reiterar o convite para aqueles que vivem no México, amigos do México, Estados Unidos, que possam ir ao congresso. Por favor, se não podem, se fica muito longe para assistir, podem ver pela internet. Na verdade, é um sabor distinto. E sabemos também que a pessoa pode fazer um congresso espelho ou ver de casa. Sim. E dentro do Centro de Educação tivemos a visita de uma amiga moderadora, a Ângeles. Ela veio da Cidade do México para estar conosco. Portanto, nos sentimos representados pelas distintas partes e também Centro de Educação, instrutores, equipe técnica esteve presente nessa atividade. Portanto, o Centro de Educação se torna uma ferramenta importante nos congressos. Sim, Montserrat também, a nossa amiga moderadora, que nos vê e trabalha agora com vocês. Nós sabemos que vai estar no México, em Guadalajara. Aproveitamos para saudar o grupo de Tulancingo, e ela em especial, que é uma grande representante e trabalha muito nos grupos mexicanos. Estamos felizes por vê-la e vê-la todos os convidados e também amigos e amigos que chegam. Infelizmente são só 4 anos, esperamos que seja assim. Como os nossos ensinamentos dizem que sensações são pessoais, não são transmitíveis, não que não sejam transmitíveis, eu posso descrever, mas a sensação, como disse o Andrés, o gosto é difícil, porque temos que vivê-lo. E isso ficou bem estabelecido nos temas que o nosso professor colocou. Hoje existe uma grande importância no virtual, isso é ótimo, porque imaginem vocês, o nosso idioma, o espanhol, que está em toda a América, norte e sul, temos agora então que entender que esse idioma hoje está sendo muito bem apreciado, no sentido em que, não apreciado, mas o compromisso que vai se adquirindo os vários componentes nos dá força, mas também sabendo que é um terreno muito extenso e nós temos amigos que estudam em grupos e também em lugares distantes. Por exemplo, vimos amigos de Arica até Temuco, que são 3.000 quilômetros. Sim, até de Frutillar, são como 3.000 e tantos quilômetros de amigos que vieram até aqui. E dá uma importância enorme para a Kabbalah virtual.
aos grupos virtuais, que também é um grande aporte de ajuda neste processo de desenvolvimento e estudo. Depois, participação. Se o desejo seguir crescendo, vocês vão formar grupos virtuais e podem pertencer a este grupo virtual. Portanto, a Kabbalah estende também não só aos grupos físicos, mas também pessoas de pequenas cidades ou povos, cidades onde só temos uma ou duas pessoas. Antes de passar ao conteúdo, eu quero aproveitar e felicitar os amigos do Brasil, que foi um êxito. O Dr. Michael Leitman esteve muito feliz, contente, se comprometeu a voltar quando quisesse, e estamos felizes por eles, aproveitar a felicitá-los. E também quero aproveitar essa oportunidade de dar uma grande saudação aos amigos da Argentina. Tandil, Buenos Aires, Mar del Plata, Córdoba. Sim, Córdoba também. Nosso querido grupo do Peru, da Colômbia, muito carinho. E os amigos do Uruguai. E Equador também. Sim. Então, e os mexicanos já saudamos. Ok, vamos começar? Bom, do que se trata a lição? Veja, a lição de hoje, amigos e amigas, Andrés, deve ser das lições dentro do pensamento humano, filosófico, talvez religioso, dos temas mais complicados e complexos, e várias posições interpretativas. Sim, polêmicos também. Veja, Andrés, por que é polêmico? E a pessoa normalmente tende a ver polêmico porque tem a ver com o que afeta pessoalmente a nossa existência e o nosso pensamento da vida. E às vezes também o nosso ego. Sim, porque temos a sensação, bom, vamos colocar o tema? O tema é livre-arbítrio, ou liberdade. Então a pergunta que parte o texto, e vamos partir, nós temos livre-arbítrio? Temos liberdade? Então, vai se desenvolver este tema durante toda a lição, nessa 1h30, 1h10 que nos resta, e aceitamos várias perguntas que venham, não há problema nas perguntas. Tentem se referir ou se ater ao conteúdo que estudamos. Recordem, quero lembrar os amigos e amigas que terça-feira tem perguntas e respostas, mas não vai ter para os amigos do Chile pelo Congresso no México. Nós do Brasil estamos tendo normalmente. Então, os amigos latino-americanos não terão para eles. A próxima classe vai ser domingo, então podem fazer perguntas. É isso. Então, atenham-se ao conteúdo na lição. Andrés, veja. O nosso livro-texto nos fala de vários exemplos e experiências que, de certa forma, vão determinando o labirinto que vamos estudando e caminhamos, que é o tema da liberdade. E liberdade é uma palavra usada em várias experiências sociais. A liberdade parte de um conceito de que eu deixo de ser, entre aspas, conduzido, dirigido por alguém ou por algo, um poder, e tenho certa decisão onde posso mudar as coisas. E os nossos países latino-americanos fomos livres da opressão dos conquistadores quando chegaram ao Chile e todos os países da América. E dizemos que houve os libertadores da América, nos libertaram da opressão desses conquistadores. Então a liberdade parece como a expansão do corpo, da nação, de qualquer conceito. A liberdade é como algo muito usado e desejado,
como se fosse algo que se conduz na política. Na política se usa muito a liberdade de expressão, pensamento e de me juntar. Em termos sociais, como disse Rodolfo, e termos individuais se refere à vontade. Ou seja, eu tenho consciência e eu tomo decisões individuais, não sociais, como disse o Rodolfo, senão que a liberdade aparece como eu tenho um desejo e, portanto, uma vontade. E essa vontade me faz uma conduta. Tenho uma conduta ou comportamento para tentar satisfazer a minha vontade, o desejo que tenho. Então, a liberdade estaria na capacidade de decidir, não que alguém vai decidir por mim, eu decido e faço o caminho que quero. Isso em termos gerais. Veja, Andrés, em 2008, o doutor Santai fez um experimento referente a qual é a conduta ou a forma operacional do cérebro referente ao tema de quando eu tomo uma decisão, a tomo no momento que é produzida e se descobriu que colocando um elemento no cérebro, a pessoa antes de realizar a ação, alguns milésimos de segundo, já era determinada uma ação. Isso significa que já estava programado. E o que o experimento diz é que as reações neurológicas determina antes da conduta. Então, parece que a pessoa tem um programa. É isso que diz o experimento. E, sem dúvida, começa a se pensar depois na experiência pessoal. Por exemplo, a pessoa não escolhe onde nasce. Sim. Bom, a pessoa não escolhe os pais. Nem onde vai viver, o país, a língua, nem a cultura. Depois que sou criança, também não escolho o colégio. Escolho o colégio que os pais pensam, o que a sociedade oferece, e você vai vendo que, em geral, vão te conduzindo como você se veste. Bom, e quando a pessoa é adulta, a partir de adulto, 18, 20 anos, ou adolescente, tem a sensação de que tem liberdade. Sim, eu me casei. Você se casou 2 vezes. E eu sempre acreditei que tinha escolhido quem seria minha companheira. Não foi assim? Você não escolheu? Eu achava. Ou ela te escolheu? Ah, bom, qualquer coisa. O que é importante entender é que até aqui, como você disse, é uma etapa que a pessoa acredita quando tem 13, 14 anos, que começa a escolha. Ah, eu escolhi essa carreira. Veja, você é acadêmico. É certo que a pessoa diz, a pessoa escolhe a carreira, mas eu escolhi a carreira onde tenho meus atributos, minhas capacidades. Mas se eu quisesse estudar, por exemplo, uma carreira de engenharia e não tenho a capacidade da matemática, veja, o que eu quero decidir está programado, entre aspas, determinado, como sou na minha formação. Sim, o que diz o Rodolfo é que vivemos num sistema, quando somos adultos, temos consciência e acreditamos que decidimos por nossa vontade. Achamos que somos livres, entretanto, vivemos num sistema, um sistema político, econômico, social, como quiserem, e o sistema nos faz ver que temos liberdade, mas não é assim. Na verdade, o sistema, nós fazemos a conduta, temos comportamento determinado, que vem pré-estabelecido com a influência social. Portanto, a tese que falamos aqui é que a liberdade que acreditamos existir é relativa. Há dúvidas se ela existe ou não. E também, Andrés, neste mundo moderno, através do marketing e outras seduções, nos conduzem a um sistema, como nos vestimos, o que comemos, o que consumimos, que tipo de televisão, celular, e você vai
fazendo esse marketing e finalmente não tem muito o que escolher, porque o mundo vai te levando a tomar e decidir as coisas. E mais uma coisa, Rodolfo. Nós temos um pequeno programa na nossa mente, homens e mulheres, o ser humano, que é o desejo, onde fazemos um cálculo. Temos o desejo de receber. Já explicamos nas outras classes. Esta calculadora, ou pequeno programa do desejo de receber, diz: faça a conta. Sempre a gente faz a conta com relação a decisões ou condutas. O quanto eu vou investir e quanto de ganho vou ter. Ou seja, o que nós fazemos é que eu tenho que gastar certa energia, o quanto de esforço ou sofrimento vou ter, pelo prazer que vou obter. Se o cálculo for positivo, ou seja, quanto mais eu tenho prazer, eu invisto. Eu me comprometo e estou fazendo classes. Se o investimento, o cálculo é o contrário, menos prazer e mais sofrimento ou energia, não faria classes aqui. E dependemos disso, Andrés. Por exemplo, se eu não tenho pão para o café, é a quantidade de fome que vai me fazer esforço para comprar pão para o café. Ou seja, você se dá conta que no fim é uma série de coisas que te levam a determinar um cálculo entre o quanto de sofrimento ou prazer você vai ter para obter algo. Então, o primeiro conceito que deixamos claro, pré-estabelecido, que o homem sempre está no cálculo entre duas encruzilhadas, quanto de prazer e quanto de sofrimento eu vou ter. Isso já é um determinante. Vou ler o que o Bossulam escreve no artigo A Liberdade. Entre aspas, este conceito que se manifesta por meio da palavra liberdade é muito difuso para nós. E se aprofundarmos no interior desta palavra, não ficará quase nada dela. Entre aspas. Interessante o tema, não? Mas, Andrés, se começamos então a buscar, o Bossulam nos escreve um artigo chamado A Liberdade, que você leu. E esta classe se baseia neste conceito do que é a liberdade, como este processo da liberdade. E veja que ele estabelece uma linha que se chama fatores. E veja que ele enumera quatro fatores determinantes. Então, o primeiro fator, vamos colocar aqui, primeiro fator é a base. O que entendemos como base? Base é a mesma coisa que a plataforma. Quando falamos de base, falamos então do fundamento, do que é pelo qual, onde se constrói todo o futuro do desenvolvimento de algo. Por exemplo, a base de um edifício é o fundamento. O quanto de capacidade eu terei no futuro no edifício, quantos pisos vão ter, que tipo de construção vai ter, a quantidade de cimento que vou ter. Portanto, é isso que fundamenta a construção que teremos. Por exemplo, na natureza. Qual seria a base? A semente. A semente é a base. Diz o Bossulam, quando lemos agora os quatro fatores, a base tem suas características próprias que determinam, a partir daí dessa informação da base, o processo futuro que farão da base, e o processo anterior e o processo que determina o futuro, porque é a base. Se a semente de um pêssego, vai sair um pêssego, que vai ter dentro de si
na próxima semente do próximo pêssego. E da semente do pêssego não vai sair uma pera, por exemplo, nem uma maçã. Vai sair um pêssego. O que determina desde já que a base é invariável. Nesta base não há intervenção que possa mudar o que vai produzir a semente. Se a semente é de pêssego, vai ser pêssego, então não há intervenção por parte do homem. Vamos ler neste livro, que se chama Cabalá para o Estudante. Andrés, você pode... Vamos ler aqui. Você tem uma voz de professor, então. O primeiro fator. Vamos ver, então. Obrigado, professor. O primeiro fator, a base, é o primeiro assunto. Estamos falando, lembrem, das características, uma a uma, sobre o tema da liberdade, que há 4 fatores que intervêm. O primeiro fator, a base, é o primeiro assunto. A base, ou seja, o primeiro assunto relacionado a este ser, porque não há outro, nada abaixo do sol. Qualquer acontecimento que ocorrer neste mundo não é existência a partir da ausência, mas sim existência a partir da existência. Essa é uma entidade que se desnudou da antiga forma e tomou outra. Diferente do princípio da entidade que considera a base. Nisso descansa a força destinada a ser revelada e determina o final da formação desse surgimento. Portanto, isso certamente é considerado como sua causa principal. Quando dizemos na base, vamos tratar de ir dialogando com o que é a nossa realidade como ser humano. A nossa base, como seres humanos, seria como algo inicial, que eu começo todo o desenvolvimento da humanidade. Isso determina que o homem terá as características, homem e mulher, obviamente, características determinadas com uma cabeça e corpo, e isso vai ser inalterável. Ou seja, na genética, sim, certamente. Na ciência genética. É o que está determinado de um princípio, que também o código genético determina, que nos dá parâmetros difíceis, impossíveis de mudar. Não difíceis, impossíveis de mudar. Isso por um lado. Mas por outro lado, falamos que existe uma base que é a alma. E essa alma já está totalmente determinada como é. É invariável. O processo da alma, não há mudança. Não que a alma vai mudando sua base, ela permanece igual. O que mais podemos acrescentar na base? A base é a consistência em si da sua existência. Em outras palavras, isso vai ser sempre reproduzido tal qual. Então, creio que não há dúvidas nem muito o que explicar sobre este conceito do primeiro fator. Vamos ao segundo? Sim. Bom, pode ler. De surpresa? Ok. O segundo fator é a causa e o efeito da parte de si, da própria parte. Pode ser acadêmico, mas não é tão complexo. Essa é uma conduta de causa e efeito relacionada com o próprio atributo da base, que não muda. Toma, por exemplo, um talo de trigo que apodrece na terra como consequência que crescerão mais talos de trigo. Então, a fase putrefata é a base. Isso significa que a essência do trigo foi desnudada da forma antiga, que é a forma de trigo, que tomou a forma de trigo putrefato, que é a semente, que chamamos de base, desprovida de qualquer forma. Agora, depois de apodrecer na terra, se tornou digna para se preparar uma outra forma, que é a forma de vários talos de trigo, destinados a nascer desta base, que é a semente. Sim. Então vamos
ver as duas partes, o que nos diz o Rabi Akiva? O que disse-nos Rabi Akiva sobre isso? Nós temos destino ou não? Não, só um pouquinho. Aqui na base fala que todo ser humano tem uma essência, mas cada ser humano tem que tomar características diferentes. Ou seja, temos a essência do ser humano e no segundo fator a característica que vai tomar, certo? Ou seja, por exemplo, o tipo de cabelo, o tamanho, também se refere à personalidade, ou seja, o temperamento que vai tomar cada pessoa. Este é o segundo fator. O terceiro fator, bom, do segundo fator, existe uma influência externa sobre ele? Não há. Até aqui não. Porque se eu coloco a semente se arrebenta, se despedaça, apodrece, sim, mas precisa de condições, ótimo. Vai surgir um talo. Vai surgir, sim, cada talo da própria essência, da mesma espécie, vai ser diferente, ou diferentes qualidades. E podem sair vários talos distintos, ou seja, de uma semente de pêssego não vai sair pera. Sim, e o talo, no caso do talo, não vai ser de uma maçã. Então podemos dizer que o segundo fator está totalmente também determinado pela base. Exato. Ok. Então vamos entrar no terceiro fator, causa e efeito internos. Esta é a conduta da causa interior e o efeito da base que muda no encontro com forças estranhas ao ambiente, ou seja, encontramos de um talo de trigo que se apodrece na terra, resulta vários talos, às vezes maiores ou melhores que os que estavam antes da semeadura. Ou seja, há fatores adicionais aplicados aqui, que colaboraram com a força oculta do ambiente, ou seja, a base. E devido a isso, as adições na qualidade e quantidade que estavam ausentes da forma anterior de trigo agora se tornaram viventes. O que isso influencia, diz o texto? São minerais e materiais da terra, a chuva e o sol. Todos operam sobre ele, designando suas forças e participando com a força na própria base. Ou seja, o terceiro fator se refere aos fatores ambientais. Para que um tipo de ser humano desenvolva suas habilidades, deve haver um ambiente propício, mas um ambiente próximo, ou seja, família ou escola, para que se desenvolvam potencialidades da base, certo? Entendeu? O exemplo que discutimos antes, que havia habilidades, potencialidades musicais, se houvesse uma família de matemáticos, não haveria um grande músico. Precisava ter um ambiente adequado para desenvolver as potencialidades. Quer acrescentar algo? Veja, vamos trabalhar essa ideia então, para que vocês entendam. Vamos repetir. O primeiro fator, a base, semente, é inalterável e não muda. Segunda base, o que sai da semente e tem como origem a base. Ou seja, o primeiro e segundo fatores são determinados já previamente. Não há intervenção alguma para produzir a mudança. Mas se na terceira, essa mesma base ou semente, eu coloco num campo determinado, uma terra, por exemplo, mais arenosa ou árida, o resultado que vai sair vai ser distinto. Em que sentido? Com maior produtividade, resultados, melhor planta, folha, flores, ou seja, qual a diferença? A diferença é onde eu coloco esta base,
que me dá um produto distinto. Então, no terceiro fator, existe, sem dúvida, uma intervenção de quem executa. Isso significa que, de acordo com a escolha que eu faço, nos atributos, onde eu coloco a semente, vai me dar o resultado da semente. Pode me dar 10 ou 50 frutos. Mas já há um poder de escolha, um poder de que eu possa escolher. E isso vai me levar a ver o cálculo que vou sacar, ou seja, de quanto de esforço eu faço no tempo. Por exemplo, se eu tenho uma semente e um campo a 10 quilômetros e mais árido, e outro que está a 50 quilômetros, eu vou sacar a conta do quanto vai ser conveniente para eu fazer esse caminho de 50 quilômetros versus o que vou receber de produtividade. Aí já tomamos o que falamos do prazer, certo? Ou sofrimento, o custo-benefício, como se diz em economia do livre mercado, que tem a ver, eu agora já posso ter um poder de escolha, porque vai permitir o quanto de benefício vou ter com o esforço que farei. Portanto, no primeiro e segundo, não tenho possibilidade. A semente de pêssego vai dar pêssego, e o que vai sair daí são flores de pêssego. Não há intervenção que eu possa fazer ao assumir para conseguir um fruto melhor. No terceiro fator já tenho uma escolha, mas igual o fruto vai numa terra. Igual vai precisar de água e sol. Não há mudança. Não há nenhuma mudança nisso, somente a mudança nos fatores. No microclima, isso, um lugar próximo, excelente. Excelentes tomates para um lugar, e tem isso, eu uso nomes. E aí há uma escolha do que vai semear. Bom, o que ocorreu no primeiro fator, o primeiro fator não podemos determinar, não podemos influenciar, porque somos seres humanos e não mudamos isso geneticamente. O segundo fator são características pessoais. Podem ser habilidades intelectuais, temperamentos, e tampouco podemos influenciar. A terceira é a influência que temos do meio ambiente, do ambiente mais próximo. Se refere aos valores, os princípios ou hábitos que recebemos na família. Bom, então o que se quer aqui é assim que o ambiente me influencia. Como vai se construir o ser humano? Como vai se conformar o ser humano? E até aqui é o resumo. E o quarto e último fator, que é, vou ler aqui, a causa e efeito por fatores estranhos. É uma conta de causa e efeito por fatores estranhos de fora, ou seja, não tem relação direta com o trigo, com o mineral chuva e sol, mas fatores estranhos a ele, como acontecimentos externos, como granizo, vento, etc. Então, nos fatores, o quarto fator se refere a fatores ambientais. Entretanto, são fatores ambientais menores, externos, que nossa família ou escola. Se refere, por exemplo, ao sistema econômico. Se há uma crise econômica global, isso vai nos influenciar no crescimento, na nossa liberdade. Mas, lembrem-se, são fatores mais externos. Por exemplo, nós sabemos que para a pessoa ter uma semente, como resultado, precisa de água.
Mas se tem um temporal ou uma seca, vai afetar diretamente a semente. Se há muito sol, então também afeta o resultado disso. Portanto, são fatores que estão diretamente diferenciados do terceiro. Vejam vocês, por que diferenciado? Porque já não está determinado por um calor constante, mas por uma variável. E se ainda mais eu determino que deve haver fertilizantes ou inseticida, eu vou acrescentar outras variáveis que podem melhorar ou diminuir a produção. Portanto, como o Andrés resumiu, o primeiro fator, que é a base, e o segundo, que são os atributos invariáveis, não há nenhuma influência de nenhum tipo. A terceira, há uma influência usando o mesmo fator determinado. E na quarta, já existem coisas variáveis que você pode, de certa forma, que podem, de certa forma, afetá-la. Vamos voltar a repetir. Se existe o sol ou muita chuva, então o terceiro fator são atributos variáveis, que é mais próximo do ser humano, do nosso desenvolvimento. E o quarto fator são externos, mas também sociais. O que queremos dizer então? Estes fatores determinam nossa liberdade. Os dois primeiros não podemos mudar. São assim, não podemos mudar, que somos seres humanos, com o nosso desejo de receber. Essa é a base. O segundo, não mudamos também. Nossa característica pessoal. Portanto, não há liberdade, nem na primeira nem na segunda. Na terceira, que decidimos a questão familiar, não mudamos, não podemos mudar. Os fatores externos. Aqui pode haver certa liberdade. E aí vem a pergunta do Rodolfo, que perguntava, o que dizia o Rabi Akiva? Mas antes de responder, eu quero ler os amigos. Ah, ótimo. Vamos ver. Então, há liberdade ou não? Veja, o Antônio está aí. Antônio do Chile. Saudação. Olá, Antônio. Está no Zoom. Grande. Saudação aos amigos. Vamos ler. 11 pessoas conectadas da Colômbia, Pati, do Cali, Equador, Luiz Lopes, da Espanha, Maria José, mandou várias perguntas, já vamos responder. Do México, Toluca. O grande grupo de Guadalajara, responsáveis do futuro congresso, saudação. Está Idar, Mari e Marta. Do México, Distrito Federal, Edir Fernandes, Puebla, Irene Lemite, Tulancingo, a Jéssica, Venezuela, Silva. No Zoom temos 13 conexões. Amigos de Toluca, Tulancingo, uma amiga de São Paulo, do Brasil, recém terminou o congresso, Orlen Maria. Olá, Orlen. Do Equador, amiga de Quito. Vou ler algumas perguntas? Sim, vamos ler algumas perguntas. 2 perguntas do congresso. Ótimo. Vamos ver. 2 perguntas até agora. Douglas Silva, da Venezuela. Pati, do México. Eu vi os vídeos do congresso e tive curiosidade. Por que as mulheres não se integraram com os homens? É uma cultura ou algo assim? A minha consciência, nela não há problema. Bom, ela viu homens e mulheres separados, é isso. Que é estranho para a nossa cultura ocidental,
ver homens e mulheres separados. Por que se separaram os homens e mulheres do Congresso, Rodolfo? Bom, vamos ver. Veja. Amiga, em primeiro lugar, existe uma única alma. E ao existir uma única alma, não há diferença de sexo na alma. E essa alma, para seu processo de correção, trabalha por meio de ambos os sexos, não há diferença. E o mais importante é isso. Segundo lugar, de certa forma, nós entendemos que há duas funções distintas no processo de correção de homem e mulher. A mulher é representada pelo desejo de receber e o homem é o canal de doação. E vamos deixar claro isso. O desejo de receber e o desejo de doar não tem diferença, porque ambos nascem da questão da essência da doação. Então, se a pessoa se diz que as mulheres são o desejo de receber, não dizemos que seja mal. Falamos de um conceito espiritual. E se você pensa o desejo de receber nessa terra, obviamente, isso está totalmente influenciado por um sistema da nossa realidade. Mas na realidade espiritual é o desejo de receber. Ele é criado de ser 100% preenchido pela doação. Então ambos devem funcionar, não há diferença. Como às vezes também, tanto a mulher como o homem representam várias colunas do desenvolvimento humano. A função no desenvolvimento espiritual é distinto. E a mulher é o mais importante na questão da correção. É ela que leva as carências. É a que recebe a luz. O homem é o que tem que atrair a luz para entregar à mulher. Portanto, na Kabbalah, nós entendemos que a mulher deve ter uma função com mulheres e o homem uma função com os homens. Certo? Sim. E nós sabemos que é difícil ver homens e mulheres separados. É porque as conexões são diferentes. Conexões entre homem e mulher não é a mesma coisa. Sempre os congressos de Kabbalah são homens e mulheres separados e se dá a ambos a possibilidade de estudar, a possibilidade de fazer perguntas, refletir, a mesma coisa. Só que estão separados e as conexões que se produzem são diferentes. Agora também, as distrações também são diferentes, ou seja, se eu tivesse termos pessoais, se tivesse com grupos de mulheres, me distrairia mais fácil. E aconteceria a mesma coisa com as mulheres. Não estou dizendo elas comigo. Eu também reconheço isso porque estava em dúvida. Então, os níveis de concentração que deve haver no congresso do RAF são distintos de outros congressos. Portanto, não é só um tema cultural, mas espiritual também. E do ponto de vista formativo, Andrés, veja, penso a mesma coisa, porque sempre havia, porque existe colégio de homens, porque outros são mistos. E isso tem a ver com vários fatores. Por exemplo, nós fazemos workshops. Não vamos só escutar o professor. Ele é construído com base aos conceitos que recebe dos workshops. Então, num workshop que é homens e mulheres, não resulta, porque são distintas as sensações. E o que fazemos? As mulheres juntas têm as suas próprias sensações e os homens a sua. Então, e outras inquietudes. Outra pergunta? Maria José da Espanha. Então é interessante ver. Como é a Maria José? Ah, Maria José? Bom, é outra amiga então. Maria José da Espanha.
Havia a possibilidade no futuro de organizar um congresso na Espanha? O Dr. Michael Leitman visitasse? Creio que o nosso discernimento em nosso país seria relevante e interessante para vários. De que parte ela é? Pergunta. Então escreve para nós, Maria José. Responde você ou eu? Já houve em Madrid um. Sim. Então, somos todos um. Isso. A nossa organização fez um congresso no ano 2011. E aí assistiram de várias cidades da Espanha. Mas o teu desejo, este ano, teve um congresso na Itália. Tivemos antes um congresso na Ucrânia, em Kiev. Ano passado, em São Petersburgo. Na Romênia. Depois tivemos em Novosibirsk, na Sibéria. Ou seja, sempre há possibilidade de se realizar congressos. Então, amiga, se o teu desejo é grande, vai ser assim. E a chave aqui é o desejo. O desejo move montanhas. Então pode ocorrer o que quiser, especialmente com relação à espiritualidade. Se a Maria José quer que visite a Espanha, vamos fazer. Então, como se concretiza isso? Vamos se organizar num grupo, escrever para Israel, fazer um trabalho. Mas o grupo da Espanha teve um grande desejo e se realizou na Espanha, não sei se 2011 ou 12. O Rav Michael Leitman visitou a Espanha e tem que se organizar, porque estava próximo do Dr. Michael Leitman. Por outro lado, Maria José, convidar para os congressos que se realizam na Europa. Todos os anos, 1 ou 2 congressos na Europa e sempre há traduções. Se você não entende italiano ou russo, a tradução. E os espanhóis estão sempre no congresso. Sim, é um belo grupo na Espanha. Barcelona, Madrid, Sevilha. Vários amigos conectados. Um belo grupo na Espanha. Andrés, veja. Eu estava pensando, os amigos vão se perguntar, dissemos que não existe a realidade, na lição 2. Se a realidade não existe, e concluímos que a realidade que percebemos é só uma película, um filme, que está por trás do cérebro, uma imagem, confirmaria o que a ciência nos diz. Não te indicaria isso que já há algo como uma predestinação, uma predeterminação? Bom, a pergunta que fazia o Rodolfo, que ele está me sacaneando agora, ele quer me colocar no brete. Então a pergunta é, se existe destino ou não? Porque frente ao tema da liberdade, ao questionar o conceito de liberdade, se existe ou não, o argumento que desenvolvemos aqui é que não temos liberdade. Então a pergunta, o que respondem os cabalistas? Então estaria predestinado, existiria um destino? Vamos ver então. Eles dizem sim e não. Ou seja, se a pessoa pode escolher ou não, se existe destino. Então a resposta dele com relação a isso... Opa, perdi o texto. Então, aqui diz, tudo está predeterminado. Ou seja, não existiria a liberdade. Mas, por outro lado, continua a resposta, a permissão é concedida. Ou seja, a resposta dos cabalistas, uma parte está tudo predeterminado, existiria destino, estaria tudo dito,
mas por outro lado te dizem sim, existe liberdade. Então é um paradoxo. Vamos desenvolver a ideia. Veja, eu acho que não temos que pensar muito, porque já vimos 4 fatores. E há 2 que podemos influenciar. O tema é que o Rabi Akiva diz que, de certa forma, te é concedido a permissão de influenciar essa realidade. O que significa isso? Portanto, teríamos grau de liberdade. Qual seria isso? Em que aspecto? Penso que você ia responder. O Rabi Akiva diz sim. Temos um grau de liberdade. A data de nascimento e morte já está predeterminada. O plano da criação está feito. É isso que nos diz o Rabi Akiva. Mas às vezes nos diz que temos liberdade de quê? De acelerar o processo de correção espiritual. Ou seja, nós, escolhendo o ambiente, falamos dos fatores ambientais, que mencionamos antes, atributos e fatores, que mencionou o Rodolfo, nos colocamos no ambiente adequado, escolhendo o ambiente adequado, podemos desenvolver nosso mundo espiritual. Não é a liberdade de escolher profissão, escolher nossos parentes. Não é uma liberdade social, é a liberdade de avançar no nosso mundo espiritual ou não. Ou seja, se já temos ponto no coração, este pontinho que deseja se aproximar do Criador. Tem um pequeno desejo altruísta de nos aproximarmos do mundo espiritual, temos a possibilidade de desenvolver este ponto no coração. Como desenvolvemos no ambiente protegido adequado. Portanto, a escolha é escolher uma próxima natureza, uma segunda natureza. E a segunda natureza é o ambiente. Veja. Para que fique claro para os amigos, quando estamos no ambiente, falamos do ambiente, falamos da cidade, do campo, do que falamos? Ou falamos do ambiente humano, do que falamos? Na Kabbalah, vão escutar muito o Dr. Michael Leitman falar da sociedade. Quando fala da sociedade, se refere ao grupo, onde estou. E isto é chave para a liberdade, para o desenvolvimento espiritual de cada um. Porque se eu tenho o desejo espiritual e não cuido, pode ser perdida essa liberdade. A liberdade é escolher quem vai ser meu amigo ou amiga para trabalhar o desenvolvimento espiritual. Não é mudar de cidade, como disse o Rodolfo. Como propõe o Rodolfo. Não, não é isso. Não é mudar o trabalho. Não é mudar de esposa ou esposo. Não é mudar de nada. Eu tenho que seguir minha vida como eu faço. Não mudar de trabalho. Mas sim escolher um grupo de estudo. Então, essa vai ser a sociedade. O meio ambiente. E nós falamos de um grupo de pessoas que se transforma nos seus companheiros de caminho. Mas quem são? Os que têm o mesmo objetivo que você. Porque você disse do ponto no coração. Então, quando falamos do ponto no coração, o comum dessa sociedade é que todos têm ponto no coração. Em outras palavras, quando se cria um grupo ou sociedade determinada, com objetivo e fim determinado, se constitui. Todos os membros dessa sociedade trabalham na posse desse objetivo que a sociedade determinou como sua constituição. Nós, então, quando falamos de sociedade ou ambiente, falamos onde se juntam os que têm a mesma meta, o mesmo objetivo seu. Portanto, o ponto no coração é que determina na sociedade que vou construir.
Todos os membros da sociedade que têm o ponto no coração são os que constituem o elemento com o qual eu começo a trabalhar, com o qual me relaciono, com o qual convivo, socializo, faço ações. Então se transforma a sociedade como o mais fundamental para ir criando uma construção de determinados objetivos, certo? Então vamos ver. Para a nossa evolução espiritual, nós precisamos dessa sociedade, deste grupo. Então, não é que... Qual é a característica do grupo? Tem o mesmo desejo, o mesmo ponto no coração. São pessoas de diferentes sexos, diferentes personalidades, que podem ficar bem ou mal. Por exemplo, eu não gosto do Rodolfo, mas tem a mesma meta que eu. Somos iguais, equivalência de forma. Sim, estamos em equivalência de forma. Então, o que eu quero dizer é que não é um grupo de amigos para passar tempo. Não é um grupo de amigas para passar tempo. Não é um grupo social que me caia bem ou mal. Não. Todos têm o mesmo objetivo e, com isso, vamos viver situações de desenvolvimento, onde vou querer chamar. E podem gostar ou odiar de me odiar, ou seja, construímos um ambiente protegido, onde estudamos, onde questionamos, refletimos e ocorre isso. Então vamos vivendo um processo junto com o grupo, certo? Veja, então falamos que se voltamos a recapitular o que vimos 4 fatores, o que o Rabi Akiva nos diz. Então podemos entender que no fator 3 e basicamente o fator 4, a influência dessa sociedade e desse ambiente é transcendente. Então somos casados, temos filhos e hoje vivemos a experiência deles, no sentido em que quando nossos pais colocaram no colégio, quiseram dar uma identidade, que é o que tem o colégio. Um colégio que tinha a linguagem, uma segunda língua como parte, nós conseguimos nos especializar na educação na segunda língua. Por quê? Porque escolheram um ambiente propício para o objetivo que eu desejava para minha família, meu filho. Assim mesmo é assim a sociedade. Se eu escolho essa sociedade, tenho que buscar os meios que me tragam, me fortaleçam, que socializem, que construam esse desejo que eu tenho. Então, se eu tenho ponto no coração, tenho que buscar a sociedade dos que estão com o mesmo ponto no coração. Por isso que o meio ambiente é algo que você pode manejar. Mas às vezes você disse algo interessante, que qual é a nossa influência? Porque eu desejo viver na sociedade como um fator de proteção, entidade, etc. Mas às vezes também existe um fator onde eu tento participar no processo. Explica mais. O que significa este processo de maior aceleração? Em que aspecto eu posso então mudar minha influência, entre aspas, da liberdade, por este fator? E o que dizemos até aqui? Toda a classe, tudo está predeterminado. Tua hora de morte, nascimento, não escolhe teus pais, teu irmão, esposa, filho, tudo predeterminado. Então até aqui existe o destino. Entretanto, dizíamos que existe um ponto de liberdade, um espaço de liberdade, que escolher o teu espaço de desenvolvimento espiritual, onde você vai evoluir. É aí que está a liberdade, porque na medida que você escolhe o ambiente correto, o desenvolvimento vai ser mais rápido. Então, podem surgir, nesse desenvolvimento mais rápido, vai aparecer Reshimó, que é um conceito, que essa é uma pergunta. O que é Reshimó? Diga agora você, Reshimó
Se nós temos um programa, um grande programa que eu desejo receber, Reshimon são pequenos programas. Bom, o que é isso? Um chip? Bom, responda. Não. Não, não é um vírus, não. Reshimon, então, Andrés, passa a ser, veja, se reduzíssemos Reshimon, quando falamos de linguagem, ramos e raízes, Reshimon são reminiscências, lembranças, o que está impregnado de um momento passado, que são particulares a cada pessoa. Então, quando falamos na Kabbalah de uma Reshimon, falamos, entre aspas, de um processo de correção dessa experiência que no momento passado vivemos. Então existe uma Reshimon que era mais importante, que era a Reshimon da quebra dos vasos. E essa Reshimon está em todos os programas de cada uma das almas. O que significa? Que eu tenho um programa, que é a minha tendência natural, que me diz que eu tenho que estar unido à sociedade. Então, este programa está aí e deve ser cumprido, e vai ser cumprido porque está impregnado no meu ser. Portanto, se é certo, por exemplo, o exemplo da Reshimon, que tem a ver com o fator proativo ou positivo, também existe a Reshimon reativo. Então deve corrigir. E a Reshimon é algo que aparece para mim que existia atrás. Então, a Reshimon afloram neste plano. Precisamente, relacionado com a pergunta anterior que fazia o Rodolfo, o que eu faço neste ambiente, neste grupo protegido, porque onde estava a liberdade? A liberdade que eu escolhi o ambiente. Mas quando eu escolho o ambiente adequado, vai surgindo o Reshimon. Pequenos programas, reminiscências que eu tenho que corrigir. Situações que tenho que corrigir. Situações internas. E são particulares para cada sujeito. Na medida em que aparece mais Reshimon, vai desenvolvendo o mundo espiritual mais rápido. Então o grupo vai criar situações onde eu vou passar bem ou mal, não importa. Situações em que isso, na medida que estudo e atrai a luz, vão surgindo Reshimon. Reshimon pessoais afloram isso, pessoais e de grupo. Então é importante. Ao trabalhar com a sociedade, vamos criar uma segunda natureza, que é o hábito. Então, o hábito faz parte da conduta da sociedade. De ter os mesmos amigos e amigas, os mesmos temas afins, ações comuns, conversas semelhantes, e começa a construir a segunda natureza e aflora um novo desejo. E esse novo desejo que eu começo a desfrutar da sociedade pelo que ela me entrega. Não pelo que me entrega a sociedade do ponto de vista intelectual, mas pelo que oferece. E estar com pessoas que entendem meu vocabulário e meu desejo. Se esse é um tema importante, por que fazemos essas classes? Porque nos interessa difundir a Kabbalah. Para quê? Para que se revelem pontos no coração. Que seja revelado o ponto no coração e você sinta. Eu gosto, eu sinto, tenho essa sensação. Mas só você não pode construir uma sociedade. Não pode corrigir, não pode ter alcance. Então se cria, vamos usar palavras, uma comunidade, um grupo que constitui
a fortaleza do seu desejo, do seu ponto no coração. Então, o hábito das ações comuns se transforma na segunda natureza. Vou ler o que diz o Bohasulam sobre o ambiente. Diz Bohasulam: quem se esforça na sua vida e escolhe cada vez um ambiente melhor é digno de louvor e recompensa, não pelos bons pensamentos e ações, que surgem inevitavelmente, sem escolher, mas por seu ambiente, empenho em adquirir um bom ambiente para os pensamentos e práticas. Portanto, o grupo se transforma num bom ambiente. Uau! Temos só 15 minutos? Perguntas? Temos que terminar. Vou partir com últimas perguntas? Tulan 5. Vamos lá. As pessoas que estão no ponto do coração não têm ou não estão no meio adequado, não são livres? Eu vou responder. As pessoas que não têm ponto no coração e não têm grupo não são livres. Estão determinadas pelo meio ambiente social. São dominadas pelos desejos, pelo sistema econômico, cultural. Não são livres do ponto de vista da Kabbalah. Maria José, da Espanha. Salamanca, uau, incrível. Se deduz de tudo isso, de tudo que vimos, que a vontade, o livre-arbítrio, não tem nada nessa vida e pode se desenvolver só para o crescimento e desenvolvimento espiritual? Sim, minha amiga. A liberdade tem relação com a evolução espiritual, não em outro sentido. Então, deixando claro, vou falar rapidamente para responder. A Kabbalah ensina que só quando se desenvolve o ponto no coração se sai do estado do sistema chamado animal. Já falamos com vocês que há 4 fatores: inanimado, vegetal, animal e falante. Para Kabbalah, o falante é a pessoa que pode construir e sair do caráter inanimado, animal, para ser ela mesma. Genericamente, em que sentido? Como o falante tem a capacidade de discernir seu estado e se pergunta a razão mais importante da sua existência: por que vive? Por que está aqui? E essa pergunta é definitiva, porque já começa a busca do processo do que é o ponto no coração. Portanto, o resto está no mundo animal. Mas os que têm ponto no coração está no falante. Nos que começam a desenvolver um atributo, é uma característica do desenvolvimento do estado inanimado. Portanto, hoje, os pontos no coração cumprem uma função importante no desenvolvimento da espiritualidade. Miguel Tarif, da Venezuela. A liberdade está limitada ou pode-se planejar com ponto no coração para construir uma sociedade espiritual? A liberdade está dada em que a pessoa escolha o meio ambiente adequado. O ambiente adequado. Que te apareça ou não um ponto no coração, na verdade também se diz que vem depois da criação. Está planejado no plano da criação pelo Criador. Então, o que a pessoa poderia escolher é o ambiente adequado. Agora vou desenvolver mais a tua pergunta em relação a você. Porque muitos dos amigos e amigas são de lugares que não tem grupo e somente tem internet. Pode-se fazer grupos virtuais. O Rodolfo disse no início da classe que os grupos virtuais têm muita relevância, precisamente devido à distância dos países, ou o quão longe estão do centro dos grupos. Nesse sentido, você pode criar uma sociedade espiritual
e desenvolver esta evolução espiritual que faria Maria José. Falava. Desenvolver Rishimon, mas também pode ser um grupo virtual. Uma pergunta da Venezuela, ou seja, o caminho espiritual é mais simples escolhendo o grupo com cuidado? Bom, eu não sei se escolhendo o grupo. De alguma forma, vamos ver mais adiante, a Kabbalah ensina que não há nenhuma casualidade. A casualidade. Existe um programa bem determinado, pelo qual o fato de você viver numa cidade, existe certamente um objetivo e um plano definido para este processo. Portanto, quando falamos de grupo, falamos da sociedade, onde se estabelece em torno de um ponto em que você pode estudar e desenvolver. Disse bem o Andrés, pode ser virtual ou físico. Certo? Se eu estou com o Rodolfo, não implica que seja mais simples. É mais rápido o processo. Por que mais rápido? Porque na medida que você está na casa, ou vocês na sua casa, deve haver um trabalho, fazer um trabalho individual. Quando há um trabalho coletivo, a energia é distinta e as conexões são diferentes. E nós existimos, pode ser virtual ou físico, que é um grupo físico. Há outro virtual que também tem a mesma qualidade. Temos uma informação da Montserrat para Maria José, ou quem puder ir. Haverá um congresso na Europa, no Cazaquistão, na Rússia. Maria José. Poderia modificar algumas variáveis da minha plataforma? Eu gostaria de recanalizar minha vida. Sim, mas não são os dois primeiros fatores, Maria José. Falamos de outro fator. Falamos de fatores ambientais. Não pode mudar a tua forma de ser. Ser mais gênio ou generosa, as características que você vai ter não pode mudar. Tampouco não pode mudar teus hábitos, teus elementos culturais e a influência cultural que tem. Portanto, o que pode mudar? E aí está o ponto, é o seu ambiente, o grupo ao qual vai chamar de amigos e amigas, ou seja, os que têm o mesmo objetivo, que é se conectar com o Criador, desenvolver o mundo espiritual. Ou seja, a sociedade é constituída nas pessoas que estão para te apoiar no teu desenvolvimento e vida espiritual. Última pergunta. Maria José da Espanha. Na minha leitura com respeito ao livre-arbítrio, cheguei à conclusão que toda a nossa vida está predeterminada, e a liberdade pessoal consiste em dizer como quer que se desenvolva a tua vida, com alegria ou sofrimento. Como você já falou, são as primeiras perguntas. A liberdade está em escolher o meio ambiente correto. Se é com alegria ou sofrimento, na verdade também tem relação, porque quando a pessoa escolhe o caminho espiritual e o grupo, a vida se torna, você pode justificar mais o Criador e o teu processo pessoal e o que vai acontecendo. Então, sem sofrimento. Sim, com alegria. Na medida que você não tem o grupo nem o ponto no coração, não justifica o Criador, então vai culpando a vida, a senhora, o esposo, seja o que for. Então vem correções, mas com a paulada, com sofrimento. Sim, aí está então, temos que apressar este processo. E o texto também nos fala sobre o anjo da morte. Temos 10 minutos só. O que é o anjo da morte? Eu vou te perguntar. Veja, qualquer um podia pensar
com algo tão determinativo que é algo muito nefasto. Mas o anjo da morte é simplesmente o desejo de receber. Primeiro temos que entender que anjo na Kabbalah se entende por força. Uma força determinada. Uma força que vem de cima. O meu chefe pode ser um anjo. Por exemplo, ele foi um anjo, pode me demitir amanhã, mas dizer, o anjo tem a característica social, a imagem social do anjo. Uma entidade que tem asas, não tem sexo. E para Kabbalah não é isso. É uma figura. E na verdade, anjo pode ser qualquer elemento ou fator externo que nos dirige ou desenvolve e nos ajuda na vida espiritual. Seja que eu interprete a partir do meu ego, como um pau, ou um prazer. Por exemplo, o exemplo do chefe que me demite amanhã, ele é um anjo, porque é dominado pelo Criador, é uma força determinada. Isso implicaria, então, vamos ver tudo que relacionamos. Segunda classe, percepção da realidade. O filme da nossa vida é um programa que nos apresenta dentro da minha cabeça, do meu cérebro, e me representa um filme externo da nossa vida. Se isso está por essência como um filme, e o que disse a investigação, a investigação de Oxford, antes de realizarmos uma ação, milissegundos antes vem a ordem. De onde vem a ordem? Vamos relacionar. Do programa que funciona no cérebro. Se isso for assim, se for assim, tudo é um programa. Tudo é um programa. Mas como o programa vai ser cumprido num determinado tempo, com uma lógica, a liberdade que o homem ou a mulher tem é intervir no processo de aceleração ou processo de continuação sem mudança. Portanto, como eu faço o processo de aceleração? Construindo uma segunda natureza. E como construo a segunda natureza? Tal como que existe, por meio de uma formação, uma educação. E quando falamos de educação, não é um colégio, não. Falamos de uma educação da vida. E essa educação da vida também é Adão. Perdão, vai ocorrer no meu ambiente. E o que constitui o ambiente? O grupo. Sua dezena. As pessoas que sentem e têm o mesmo desejo e objetivo. E passam a construir, entre aspas, seus educadores, formadores, companheiros, amigos no caminho. E você vai, através deste processo, aprendendo. Para isso, adicionalmente, se entrega um professor e os textos. Então, chamaríamos este processo da sociedade de volta ao colégio. De volta ao colégio. Porque você vai com seus livros, há um professor que te ensina, com um grupo de alunos e companheiros que vem à classe. Mas existe uma diferença aqui. Que o professor se transforma no guia que vai entregando, e os que vivem no processo da formação educativa são companheiros da aula, companheiros de viagem, companheiros da sociedade, os que sentem a mesma coisa que fala. E se transforma que sua dezena já não é tu, mas 9 mais.
E com 10 mais já constrói, portanto, a tua vida. Então, como são 10 pontos do coração, são 10 expressões distintas da tua alma, que cada um deles coloca uma singularidade neste processo, em contribuição ao coletivo. E neste processo coletivo, já é todos juntos, trabalha em prol da meta. E a Kabbalah, o que ensina, como é um método científico, é uma força multiplicativa. Porque a Kabbalah diz que a pessoa, 1 mais 1, não é 2, é 10. Se são 3, são 100. Se são 4, 1000. Ou seja, a potencialidade do desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento interno, potencial por 10 ou uma dezena, te faz avançar enormemente na forma espiritual, porque você consegue, pelo que se chama o trabalho da luz circundante, começa a produzir um processo por meio dos amigos e amigas que vão te dando e construindo, e você faz então, você participe de um crescimento coletivo. Está certo? Bom, o anjo da morte, para continuar o que você começou, o anjo da morte é a intenção que tem o ser humano com o fim de receber, que não nos permite sentir a espiritualidade. E a morte é o distanciamento do mundo espiritual, da conexão com o Criador. Por isso que é importante o grupo. Por isso que ocorre o tema, o grupo, a segunda natureza, não é apenas você pode desenvolver a liberdade. Aparece mais Reshimon, permite sentir a espiritualidade. Se eu não tivesse grupo virtual ou físico, eu me acerco à materialidade. E nunca escapamos, mas já não desenvolvo meu mundo espiritual. E aí vem o anjo da morte, ou seja, aquela força, o anjo da morte, de novo, a força que não nos permite sentir a espiritualidade, a qual temos que lutar. Temos isso. Sim, no nosso conceito para entender o anjo da morte, é um fator. Sim. Sim. Por exemplo, se o chefe me demite amanhã e eu vou buscar dinheiro no trabalho e não volto ao grupo e saio do grupo, ele foi um anjo da morte. Porque me afastou do grupo. Porque diferente do anjo da morte, que é o desejo de receber, é o grupo ou o desejo de doar. Última pergunta. Luiz Lopes, do Equador. Quais as etapas da evolução de cima para baixo e a subida de baixo para cima quando nos corrigimos? Isso aparece no texto. Amigo, não podemos responder neste nível. Vai surgir a resposta só no segundo nível, intermediário, nos mundos superiores. Sim, são mundos, Firot, Porto Sufim, etc. Vai surgir todas as etapas. Por isso que eu falo que a sua pergunta é ótima, mas não tem relação com a liberdade. Vamos mais um pouquinho. Tivemos 13 amigos conectados. Vamos dar o nome: Colômbia, Pani, Equador, Riobamba, Luiz Lopes. Nos dizem que enviamos saudação a Carlos Pichucho, do Equador. Grande. Ele esteve? Ele esteve? Sim, está no chat. Saudação, meu amigo. Está na classe. Um amigo, uma inspiração do Equador, na sua forma de ser, e desenvolve uma experiência de educação, ótimo. Um grande amigo. Maria José da Espanha. Salamanca. 6 ou 7 horas. Tem diferença para nós? Saudação, amiga. Do México. Toluca. O grupo de Guadalajara. Bom congresso. Tem um ótimo congresso. Convidamos amigos que nos veem. E Dar, Mar e Marta. Aí estão as datas. México, 2, 13 de maio. Estados Unidos, 5 a 7.
Agradecemos os amigos da parte técnica. Também temos que saudar Davi Fernandes, do Distrito Federal, Sulamite de Puebla, o grupo de Tulancingo, Jéssica Rodrigues, Pati da Cidade do México, da Venezuela, Douglas Silva. E 17 conectados no Zoom. Rapidamente, Nair Reynoso, Toluca, Diana Tulancingo, Orlê Maria de São Paulo, Gabi Chaves, Cidade do México, Gonçalo, Jorge Alemã, José Pinto, do Equador, Miguel Tarif, de Quito, do Equador, e Anitta. E Tony. Uau! Passamos do tempo. Veja, um grande carinho aos amigos. Então veja, está o Antônio do Chile, nunca falta. Grande abraço, Antônio. Saudação. Obrigado, estamos conectados. No próximo fim de semana estamos terminando a 4ª etapa do Congresso e daí vamos contar em que vai terminar este caminho do RAV pela América. Amigos, obrigados. Agradecer a parte técnica, que temos que dizer, tiveram um grande papel no Congresso, muito profissionalismo, perfeito. E também tiveram que armar o serviço técnico aqui, muito obrigado. E aqui estiveram. Uma grande saudação para o Rafael, Mônica e um carinho para o Antônio, que nunca se perde a classe, nunca perde a classe. E a nossa amiga Montserrat, isso, e a outra amiga que está viajando. Um grande beijo. Boa semana, nos vemos domingo. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.